Continuidade a nossa disciplina Fisiologia Veterinária Básica com a temática de Neurofisiologia. Então, dando continuidade a essa parte inicial, nós vamos falar mais especificamente sobre transmissores e seus receptores. Então, antes de mais nada, é necessário falarmos um pouco sobre a sinapse. Então, a sinapse, como nós já vimos, é o espaço que temos para a realização do processo sináptico em si. Entretanto, esse processo, também chamado de sinapse, ele é classificado em sinapse química, que é aquela que realmente necessita do neurotransmissor para acontecer. Então, esses neurotransmissores são liberados na fenda sináptica dos terminais pré-sinápticos e se ligam em receptores presentes das células pós-sinápticas. E além da sinapse química, nós temos a sinapse elétrica. As sinapses elétricas, elas ocorrem por meio de junções abertas, intimamente justapostas entre as células pré-sinápticas e pós-sinápticas, como podemos ver na imagem, e através dessas junções abertas, que nada mais são do que ligações entre canais iônicos, nós temos o fluxo direto de íons de uma célula para a outra. Então, são correntes iônicas que passam de uma célula a outra, como é o caso da célula muscular cardíaca. Então, a gente tem sinapses do tipo elétrica. Então, essa sinapse é uma sinapse bastante rápida e que não depende de neurotransmissor e ela é bidirecional. Já a sinapse química, nós temos aí, novamente lembrando, os mediadores químicos. As células elas não ficam tão justapostas. Nós temos a fenda sináptica bem mais ampla, onde na célula pré-sináptica nós temos no terminal pré-sináptico a liberação por exocitose do neurotransmissor na fenda sináptica e a ligação desses neurotransmissores com receptores nas células pós-sinápticas para só então ativarem ou inativarem canais ligantes dependentes, fazendo com que haja a despolarização ou a hiperpolarização dessa célula. Portanto, esse é um processo mais lento de transmissão nervosa e mediado pelo mediador químico, pelo neurotransmissor, diferente da sinapse elétrica. E também outra diferença é que é unidirecional. Então, na sinapse elétrica, essa sinapse ela ocorre bastante também no sistema nervoso central. Resulta em respostas musculares sincronizadas e uniformes, como já dito, para o músculo cardíaco, por exemplo, e também músculo liso unitário, como no caso das vísceras. Então, são respostas bem rápidas e bem sincronizadas. Quanto aos tipos de sinapse, essas sinapses elas podem ser axossomáticas, axodendríticas, axoaxônicas, axoespinhais e axomusculares. As axossomáticas são aquelas que ocorrem entre o axônio e o corpo celular. Nesse caso, a letra B. As axodendríticas são as mais frequentes. Então, é a sinapse entre o terminal nervoso e os dendritos do neurônio, na célula pós-sináptica. A axoaxônica é a sinapse entre o axônio e o axônio da outra célula. E a axoespinhal é entre o axônio e o terminal nervoso da outra célula. Enquanto que a axomuscular é a que ocorre na placa neuromuscular, entre o axônio e o músculo. Então, essas são as possibilidades de sinapse que podemos ter no sistema nervoso, no nosso organismo, como um todo. Sendo as mais frequentes a axossomática e a axodendrítica. Já que o terminal axônico é o principal local o local, na verdade, de liberação do neurotransmissor, ou de presença das junções abertas, e os dendritos, principalmente, assim como também o corpo celular, é o principal local de recepção dessa informação.
Então, a sinapse, ela ocorre nessa região, entre o botão terminal, né, que fica no terminal pré-sináptico, e a célula pós-sináptica, né, no caso, a sinapse química com uma grande fenda, e aqui a região de liberação do neurotransmissor por exocitose e os receptores de canais. Então, esse botão terminal, botão sináptico ou botão de passagem, é a região terminal, né, daquela célula nervosa, né, daquele neurônio que nós já vimos. Então, nessa região do botão sináptico, nós temos justamente as vesículas, no caso de sinapse química, as vesículas secretoras ou sinápticas contendo os neurotransmissores. E quando esse potencial de ação gerado e conduzido no axônio chega à região do terminal sináptico, nós temos a ativação de grande número de canais de cálcio, voltagem dependente, né? A maior parte dos canais de cálcio ficam nessa região do terminal pré-sináptico, justamente para concentrar esse influxo de cálcio nessa região, que é o íon necessário para que haja um processo de ativação enzimática que faz com que ocorra a migração das vesículas secretoras ou sinápticas contendo os neurotransmissores em direção à membrana plasmática, se funda com essa membrana e tem o processo de exocitose do neurotransmissor. Com a exocitose desse neurotransmissor, o neurotransmissor se liga no seu receptor na célula pós-sináptica, e dessa ligação, então, nós vamos ter a alteração de íons, inicialmente, ou de canais, inicialmente, né, os ligantes dependentes, para que haja despolarização ou hiperpolarização na célula pós-sináptica. E, posteriormente, os voltagem dependente para a geração de um possível potencial de ação. Então, os receptores, eles nada mais são do que proteínas que vão mediar a ação dos neurotransmissores sobre os neurônios ou os tecidos alvos dessa ação. Então, esses receptores, eles podem estar, no caso do neurônio, em qualquer local da célula, no corpo, nos dendritos, no axônio ou mesmo no terminal, daí responderem aos diversos tipos de sinapse. Esses receptores, eles variam quanto ao tipo, mesmo mesmo sendo receptores para o mesmo neurotransmissor. Então, a gente pode ter mais de um tipo de receptor para cada neurotransmissor, assim como também mais de um tipo de receptor por neurônio. Então, o mesmo neurônio ele pode sofrer a ação tanto de neurotransmissores como acetilcolina, assim como também por neurotransmissores outros. E da mesma forma, a acetilcolina ou a noradrenalina, ela pode ter mais de um tipo de receptor. Então, isso vai influenciar na ação, na resposta biológica dada. Então, os receptores, que são proteínas ou complexos de proteínas, a depender do tipo de receptor, que a gente vai estudar um pouco mais para frente, ele fica localizado no exterior da célula, né, na membrana celular, para justamente haver essa ligação com o neurotransmissor. E disso vai resultar uma resposta biológica, uma resposta nervosa. Então, o receptor, que é o primeiro mensageiro, ele se liga ao seu receptor e dessa ligação nós vamos ter a alteração alostérica do receptor com a ativação do efetor primário, que vai resultar na alteração, né, do estado funcional do neurônio, culminando assim na resposta biológica. Então, o princípio básico de ação de um neurotransmissor na célula alvo é justamente essa, a ligação que é bem parecida com a do hormônio, né? Então, a ligação com o receptor, a alteração alostérica desse receptor, a ativação aí de um efetor primário, a alteração do estado funcional desse neurônio, que justamente é a resposta biológica.
Então, o efetor primário, em relação a ele, nós temos duas possibilidades. Ou ele é um íon, como é o caso do íon cálcio, ou ele é uma enzima. Ou ele é um canal iônico, ou ele é uma enzima. No caso do efetor primário ser o canal iônico, isso quer dizer que o receptor é o próprio canal. E aí nós temos os receptores ionotrópicos. Então, toda vez que o receptor ionotrópico ele se liga ao seu neurotransmissor, por ser o próprio canal, essa ligação ela vai estimular ou a abertura ou o fechamento desse canal. E, consequentemente, o efeito biológico, que vai ser despolarizar ou hiperpolarizar a célula. Por sua vez, quando o receptor ele é metabotrópico, ele não é um canal. Ele é uma estrutura de membrana que, por ser ativado a partir da ligação com o neurotransmissor ao qual se liga, ele vai influenciar indiretamente um canal iônico, abrindo ou fechando. Então, é justamente o que a gente tem na imagem. Então, o receptor ionotrópico ele é um conjunto de proteínas constituintes da membrana que formam um canal e que tem o sítio de ligação ao neurotransmissor. Então, a partir dessa ligação, teremos a abertura ou fechamento desse canal com alteração do potencial de membrana dessa célula. Já o receptor ionotrópico, na figura B, nós vemos que ele não é um canal, ele é uma grande proteína de membrana que, ao se ligar ao receptor, ele sofre alterações também alostéricas com ativação de uma cascata diferenciada que vai resultar na interferência da função de um canal, abrindo ou fechando, e, consequentemente, interferindo também na polaridade dessa célula. E como o próprio nome diz, ele altera, portanto, para isso, o metabolismo dessa célula. Por isso que ele é metabotrópico. Então, o receptor ionotrópico, como a gente de novo vê pela imagem, ele é o próprio canal iônico. Então, a gente vai ter, a partir da ativação desse receptor ionotrópico, uma alteração rápida na permeabilidade iônica, com a alteração do potencial de membrana. Porém, apesar dessa alteração ser bastante rápida, então a resposta é muito rápida, ela é pouco duradoura, porque ela depende da ligação do receptor com o neurotransmissor que o ativa, abrindo ou fechando esse canal. Entretanto, apesar dessa resposta ser de curta duração, isso vai variar também de acordo com o tipo de canal. Além disso, né? Então, a gente vai ter essa variação. Então, nós temos canais que sofrem uma alteração mais rápida, como é o caso do canal de sódio, e outros mais lentos, como é o caso do canal de potássio, que a gente, inclusive, já comentou. Entre os receptores ionotróficos, nós temos o receptor GABA-A. O receptor GABA-A, que é um receptor ionotrópico, né, lembrar disso, ele é o receptor para o neurotransmissor GABA, o neurotransmissor ácido gama-aminobutírico, que é bastante comum no nosso sistema nervoso. Então, toda vez que o neurotransmissor GABA se liga ao receptor GABA-A, esse GABA-A, que é um receptor ionotrópico, ele sofre alteração na sua permeabilidade. Nesse caso, ele abre o canal, que é um canal de cloreto. Abrindo o canal de cloreto, ocorre influxo do cloreto para a célula nervosa, e essa célula se torna mais negativa internamente, ou seja, ela hiperpolariza. Ocorre a geração nessa célula de um potencial pós-sináptico inibitório, que é oposto à geração do potencial de ação. Então, veja que essa célula sofreu uma ação inibitória. Outro receptor ionotrópico é o NMDA. O NMDA, que é o N-metil-D-aspartato, é um receptor ionotrópico que se liga ao mesmo tempo, né, simultaneamente, ao glutamato e à glicina. Então, tem que ter os dois neurotransmissores ao mesmo tempo se ligando no sítio de ligação desse receptor, NMDA. E, ao se ligarem, ocorre a alteração na permeabilidade dos canais de sódio, potássio e cálcio. Lembrando que a abertura ou fechamento desses canais ocorre em momentos diferenciados, porque a velocidade com que sofrem essa ação, né, é diferente. Então, lembrando que os canais de sódio eles são mais rápidos do que os de potássio.
Então, quando esse NMDA é ativado pelo glutamato glicina, ocorre a rápida abertura dos canais de sódio com influxo de sódio, despolarizando essa célula. Então, toda vez, assim como também o de cálcio. Então, toda vez que o NMDA é ativado, nós temos a despolarização. E o potássio, apesar de ser aberto e a gente ter o efluxo dele, isso ocorre tardiamente, então vai participar do processo de repolarização. Também o receptor nicotínico, ele é um receptor ionotrópico e funciona da mesma forma que o NMDA. Então, quando ele é ativado pelo neurotransmissor acetilcolina, o receptor nicotínico, ele abre canais de sódio, potássio e sódio, cálcio e potássio. Lembrando que o sódio e o cálcio abrem mais rapidamente, propiciando a despolarização, e o potássio mais tardiamente, propiciando a repolarização. Então, é importante salientar que, apesar do receptor nicotínico ser ativado pela acetilcolina, nós também temos outro receptor que é ativado pela nicotínica, pela acetilcolina, que é o receptor muscarínico, que, por sua vez, não é um receptor ionotrópico, mas sim um receptor metabotrópico. Então, veja que nós temos o mesmo neurotransmissor ativando diferentes tipos de receptores e com funções também totalmente diferenciadas. Então, como receptores metabotrópicos, já dissemos que é uma única proteína estrutural de membrana que atravessa essa membrana e é através dessa alteração alostérica dessa proteína que teremos a ativação ou inativação de um determinado canal e da polaridade dessa célula. Então, o receptor metabotrópico, como depende de uma cascata de ativações, a resposta biológica ela é indireta, ela é mais lenta, porém ela é mais duradoura, porque ela independe da continuidade da ligação do neurotransmissor com o seu receptor, mas sim da cascata de ativação metabólica que foi determinada a partir dessa ligação. E essa alteração é justamente uma alteração de nível metabólico. Nós vamos ter, a partir dessa ligação receptor-neurotransmissor do receptor metabotrópico com o seu neurotransmissor, alterações metabólicas que vão propiciar essa manutenção da alteração do potencial da célula. Essa resposta é uma resposta mais lenta, né, pelo próprio processo em si, que é de longa duração, e disseminada e duradoura, mediada por um segundo mensageiro. Então, no caso do receptor metabotrópico, essa resposta biológica, né, é mais de longo prazo, ela ocorre mais tardiamente do que a do receptor ionotrópico, justamente pela necessidade da ativação do efetor, da enzima. Então, para desencadear a resposta biológica com a ativação de receptores metabotrópicos, o receptor ele se liga ao neurotransmissor. Dessa ligação, nós temos a alteração alostérica do receptor. Essa alteração alostérica do receptor culmina na ativação direta ou indireta de uma enzima, que é o efetor primário. Essa enzima, por sua vez, ela altera o estado funcional do neurônio, ativando um segundo mensageiro, que por sua vez ativa um efetor secundário, que é outra enzima, e daí nós temos a resposta biológica. Por meio dos receptores metabotrópicos, nós temos uma maior variedade de ações, né, de funções biológicas sendo desempenhadas, visto que essas enzimas envolvidas são variadas, assim como também as proteínas G. Então, nós vamos ter uma diversidade muito grande de funções biológicas podendo resultar dessa ativação de receptores metabotrópicos. Então, quando o receptor metabotrópico ele é ativado, nós podemos ter alteração de mais de um canal iônico. Isso também influencia, né, nessa potencialidade de efeitos biológicos obtidos pela abertura ou fechamento desses canais. Como tipos de receptores metabotrópicos, nós temos 3, que são aqueles acoplados à proteína G, com atividade intrínseca de guanilociclase e com atividade intrínseca de tirosina quinase.
Os acoplados à proteína G, eles são os mais comumente encontrados. Então, essa proteína G, ela é responsável por ativar o efetor primário, a primeira classe de enzimas envolvidas nesse processo. Então, nesse caso, o receptor metabotrópico, a alteração allosterica dele, não ativa diretamente a enzima, ele depende dessa proteína G. E como nós temos muitos tipos de proteína G, as funções biológicas obtidas a partir dessa ativação das diferentes proteínas G são variadas. Então, daí a diversidade gigantesca de funções alcançadas por essa ativação de receptores metabotrópicos, mesmo sendo o mesmo receptor, mesmo sendo o mesmo neurotransmissão envolvida. Mas a proteína G varia e, consequentemente, as enzimas envolvidas que vão ser ativadas e todo o processo biológico desencadeado. Então, aí só mostrando justamente um receptor muscarínico de acetilcolina, que depende da proteína G, para que ative a enzima responsável por desencadear aí o fechamento do canal, a abertura, do canal de potássio e a hiperpolarização da célula. Então, essa proteína G, como já dito, a sua ativação resulta da ligação do neurotransmissor com o receptor. Então, tem a alteração allostérica, ativa a proteína G. Essa ativação da proteína G, nesse caso, ativou a adenilciclase, que é uma enzima, é o efetor primário, que ativou, por sua vez, a produção do AMP cíclico, que é o segundo mensageiro, e a ativação da AMP cicloquinase, que é o efetor secundário, a enzima, né, que culmina na alteração de um canal. Então, sempre que envolve receptor metabotrópico acoplado à proteína G, essa ligação do receptor com o neurotransmissor, que é o primeiro mensageiro, vai fazer com que ocorra alteração allostérica desse receptor. Isso resulta na ativação da proteína G. A proteína G ativa, por sua vez, o efetor primário, que é a enzima, e essa enzima culmina na formação do segundo mensageiro. O segundo mensageiro ativa o efetor secundário e nós teremos, assim, a ação biológica. Então, aqui um exemplo é o sistema monofosfato cíclico adenilciclase. Então, o AMP cíclico é o principal segundo mensageiro quando se trata de receptor metabotrópico acoplado à proteína G. Outro também é o sistema inositol trifosfato de acilglicerol, que é o IP3-DAG. Então, nesse caso, ele envolve o cálcio, né, como segundo mensageiro. Então, esse IP3, como um mensageiro. Então, o segundo mensageiro, ele está aí, né, o sistema IP3-DAG. Então, ele resulta desse PIP2. A partir da ativação da proteína G, nós temos a conversão do PIP2 em IP3 e DAG. E esse P3 e DAG, ele altera o fluxo de íons do íon cálcio, que é um mensageiro celular também. Quanto aos receptores metabotrópicos, por sua vez, os com atividade intrínseca da guanilciclase, nós não temos a proteína G. A guanilciclase já é enzima, já é o efetor primário. Então, toda vez que ocorre a ligação do neurotransmissor com o receptor, essa guanilciclase ela é ativada pela alteração allostérica do receptor e ela vai resultar na produção do segundo mensageiro, que nesse caso nós vamos ter um sistema bem parecido com o do AMP cíclico. Então, nesse caso, nós vamos ter, a partir da ativação da guanilciclase, a produção do GMP cíclico, que é o monofosfato cíclico de guanosina, que é o segundo mensageiro correspondente ao AMP cíclico, que, por sua vez, ativa
o efetor secundário, que é uma quinase, né? A proteína quinase é uma enzima, do que resulta a resposta biológica. E, por fim, os receptores metabotrópicos com atividade intrínseca da tirosina quinase. Então, também, da mesma forma, nesse caso, nós não temos nenhum intermediário. A tirosina quinase já é enzima, já é o efetor primário. Então, quando o receptor se liga ao neurotransmissor e sofre essa alteração alostérica, né, do receptor, nós teremos a ativação da enzima, que é a tirosina quinase. Essa tirosina quinase, ela faz com que ocorra a transferência de grupo fosfato do ATP para a proteína tirosina, produzindo assim o segundo mensageiro, né, que por sua vez resulta na ativação de um efetor secundário e na resposta biológica. Então, resumindo, nós temos dois tipos de receptores possíveis para os neurotransmissores, os ionotrópicos e os metabotrópicos. Os ionotrópicos são conjuntos de proteínas de membrana que correspondem ao próprio canal iônico, cuja ativação pelo neurotransmissor resulta em respostas rápidas, porém de curta duração. Enquanto que os receptores metabotrópicos são grandes proteínas de membrana, não são canais, da ligação com o neurotransmissor e da sua alteração alostérica, resultam alterações metabólicas na célula que culminam indiretamente na alteração de canais iônicos, sendo sua resposta mais lenta, porém mais duradoura. E nesse caso, né, nós temos a necessidade de efetores primários, secundários e também segundo mensageiros. Então, como processos possíveis, ao mesmo tempo, nós teremos aí o potencial pós-sináptico inibitório e excitatório sendo gerado nas células, né? Como já vimos, podemos ter associadamente sinapses excitatórias ou inibitórias na mesma célula-alvo, e o potencial de ação vai ser o resultado da diferença entre os dois. Quando é estimulada a geração do potencial pós-sináptico inibitório, em geral, vai ser pela abertura dos canais de potássio ou de cloreto. Então, os receptores ionotrópicos e metabotrópicos envolvidos nesse processo são justamente os de canais de potássio e de cloreto, enquanto que os de excitatório são os canais de sódio e de cálcio. Então, nesse sentido, como receptores que podem gerar potencial pós-sináptico inibitório, nós temos novamente aí o receptor GABA-A. A gente já viu que ele é um receptor ionotrópico. Ele é o próprio canal e ele é o canal iônico de cloreto. Então, toda vez que o GABA-A se liga ao neurotransmissor GABA, ele vai abrir o canal de cloreto e nós vamos ter influxo de cloreto nessa célula, hiperpolarizando a mesma, gerando potencial pós-sináptico inibitório. Outro receptor, também gerador do potencial pós-sináptico inibitório, é o 5-HT1. Cuidado! O 5-HT1 ele é gerador de potencial pós-sináptico inibitório quando ativado, diferente do 5-HT2A. Então, o 5-HT1 ele é um receptor metabotrópico acoplado à proteína G e que tem como neurotransmissor a serotonina. Quando a serotonina se liga ao 5-HT1, esse 5-HT1 ele sofre alteração alostérica e todo o processo de ativação através da proteína G, do efetor primário, do segundo mensageiro, do efetor secundário e então a resposta biológica, que é a abertura dos canais de potássio. Abrindo o canal de potássio, nós teremos efluxo de potássio e, consequentemente, a célula se torna mais negativa dentro do que fora. Ou seja, ela sofre uma hiperpolarização, a geração de um potencial pós-sináptico inibitório. A mesma coisa acontece, né, nesse sentido, com o receptor muscarínico. O receptor muscarínico ele é um receptor metabotrópico, também acoplado à proteína G, cujo neurotransmissor é a acetilcolina. Então, quando a acetilcolina se liga ao receptor muscarínico, nós teremos também essa alteração na abertura do canal de potássio, com geração de potencial pós-sináptico inibitório. Por sua vez, receptores que são associados à geração de potencial pós-sináptico excitatório são os receptores nicotínicos. Então, o receptor nicotínico, ele é um receptor ionotrópico, cujo neurotransmissor é a acetilcolina, e aí toda vez que a acetilcolina se liga ao receptor nicotínico, esse receptor nicotínico, que é
Já o canal, ele vai ter, né, sofrer esse estímulo para a abertura dos canais de sódio, potássio e cálcio, havendo assim um influxo de sódio e cálcio de forma mais rápida, determinando a despolarização da célula, e posteriormente o efluxo de potássio, determinando a repolarização dessa célula. Então, daí ele ser um receptor relacionado com a despolarização, com a geração de potencial pós-sináptico excitatório. O mesmo já vimos para outros receptores, e um exemplo deles é o AMPA, né? O receptor AMPA e também o receptor de glutamato Ka, que assim como o NMDA, eles são receptores ionotrópicos que se ligam ao glutamato glicina, e dessa ligação resulta a abertura também dos canais de sódio, potássio e cálcio, havendo despolarização e posteriormente a repolarização da célula. E aí, lembrando dessa diferença que eu já citei, né, diferente do 5-HT1, o 5-HT2A, apesar de ser também um receptor metabotrópico e ter como neurotransmissor a serotonina, ele não está ligado à geração de potencial pós-sináptico inibitório, mas sim a potencial pós-sináptico excitatório, uma vez que a ativação do 5-HT2A pela serotonina causa fechamento dos canais de potássio, ou seja, aprisionamento do potássio de carga positiva. E assim nós temos a despolarização dessa célula. Mais uma vez lembrando, todas as imagens foram retiradas do Google com a única finalidade de serem utilizadas para a disciplina, para o favorecimento do aprendizado na disciplina, não devendo as aulas serem gravadas, baixadas ou compartilhadas. Até a próxima!